Olá, boa tarde. Expectativa em Brasília. O deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB, apresenta hoje o parecer dele sobre a segunda denúncia contra Michel Temer. A Procuradoria-Geral da República acusa o presidente de obstrução à justiça e organização criminosa. O FMI melhora a estimativa para a economia brasileira. A Polícia Federal conclui: os irmãos Batista se aproveitaram de informações privilegiadas para lucrar no mercado financeiro. Cerco ao tráfico no Rio. Forças Armadas e a polícia fazem uma varredura em busca de armas na Rocinha. Outra operação prende uma quadrilha acusada de exportar drogas pelos portos de Santa Catarina. Califórnia em chamas. Um incêndio devastador mata 11 pessoas e tira 20 mil de casa no estado americano. Uma greve geral convocada por todos os sindicatos de funcionários públicos para a França. A crise na Espanha. O parlamento da Catalunha se reúne para decidir a declaração de independência da região. E a Copa ainda não começou, mas já quebra recordes. A Islândia é o país com menor população da história a conseguir uma vaga para os Jogos da Rússia. O Jornal Hoje está começando. O relatório que trata da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer será lido hoje à tarde na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Ao vivo de Brasília, a repórter Gioconda Brasil tem as informações. Oi, Gioconda, boa tarde para você. Oi, Doni, boa tarde a você, boa tarde a todos. A previsão era de que o relatório seria apresentado às 10 da manhã, mas o relator, deputado Bonifácio de Andrada, informou que só às 3 da tarde vai entregar o parecer. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Pacheco, abriu a sessão e informou que ela será suspensa até a chegada do relator. Pela manhã, Pacheco respondeu a questionamentos feitos pelos parlamentares sobre o processo de votação. Ele negou o pedido da oposição para que a acusação contra Michel Temer e contra os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco fosse votada de forma separada. Todas as demais questões de ordem também foram negadas. A sessão foi aberta com 1h30 de atraso. Sem a leitura do relatório, a palavra ficou com os deputados. A oposição logo cobrou uma definição do presidente da CCJ, Rodrigo Pacheco, sobre o pedido de fatiamento da denúncia. Queria que os deputados pudessem votar de forma separada a acusação contra cada um dos citados: o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. Nós teríamos que analisar a acusação e o enquadramento dos crimes individualmente. Portanto, o nosso pedido é que, ainda que seja o mesmo relator, o mesmo relatório, que ele seja votado quando disser respeito a cada um dos acusados. O deputado Marcos Rogério, do Democratas, partido da base do governo, foi contra a votação individualizada. É um pedido só. Nosso papel aqui não é outro, senão autorizar ou não o processamento da denúncia perante o Supremo Tribunal Federal, com base nos fatos, com base na gravidade dessas condutas. O presidente da comissão negou o pedido de fatiamento. O PSD acertou com o governo a substituição do deputado Expedito Neto, que votou contra Temer na primeira denúncia. Mas o deputado informou que estará em missão oficial fora do país a partir de sexta-feira e que o suplente vai votar no lugar dele. Outras substituições também estão sendo negociadas pelo governo. O relator Bonifácio de Andrada passou a manhã em casa, finalizando o relatório, que, segundo o parlamentar, deve ter cerca de 50 páginas. Depois de lido, os advogados de Temer e dos ministros também terão direito a fazer a defesa oral. Será concedido prazo de 2 sessões para que os deputados analisem o relatório, que só deve começar a ser debatido e votado na semana que vem. Governistas dizem que as defesas vão desconstruir a denúncia. Tem falhas jurídicas impressionantes, inconsistentes e também uma
conspiração política. A ausência de Bonifácio de Andrada no início da sessão foi criticada. A expectativa da oposição é de que o voto do relator será favorável ao governo. E o deputado Major Olímpio apresentou hoje o primeiro voto em separado ao pedido de autorização para a instauração de processo contra o presidente Michel Temer e os ministros, antes mesmo do parecer do relator Bonifácio de Andrada. As provas são mais do que robustas. Os crimes estão ali, caracterizados. A quadrilha está ali, tecnicamente demonstrada na manifestação da Procuradoria-Geral da República. Os votos em separado de parlamentares só podem ser analisados com autorização do presidente da CCJ e só será analisado caso o voto do relator designado for derrubado. A oposição sabe que isso será difícil numa comissão com maioria governista. O presidente Michel Temer passou a manhã em reuniões e negociações no Palácio do Planalto. Vamos voltar a Brasília agora com a repórter Délis Ortiz. Oi, Délis, boa tarde para você. Movimentação intensa no gabinete presidencial, né? Isso, Doni. Boa tarde a você, boa tarde a todos. O entra e sai é de alto escalão. Equipe econômica, ministros, presidentes de bancos têm sido convocados para discutir como atender a demanda de deputados. É grande a pressão por liberação de verbas. O problema é que acabou o dinheiro. E aí a saída tem sido remanejamento de verba, ou seja, tira de uma área, bota na outra. Outro instrumento é verba suplementar, crédito extra na base do decreto. O governo está dando o que não tem para atender às exigências de aliados e assim barrar a denúncia contra Temer. É grande a expectativa hoje para a sessão na CCJ. O próprio Temer assumiu o comando da articulação, falando com aliados, negociando, acalmando rebeldes. Agora de manhã ele se reuniu com líderes para traçar a estratégia do dia. Ontem, Temer teve um encontro aqui no Planalto com o advogado dele, Eduardo Carnelós. O acerto é que as defesas, tanto do presidente quanto dos ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha, sejam abreviadas na comissão, para que assim seja possível concluir essa parte do processo ainda hoje. Doni. Obrigado, Délis. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, arquivou a investigação sobre suposta tentativa de obstrução da Operação Lava Jato pelos senadores Renan Calheiros, Romero Jucá e pelo ex-senador e ex-presidente da República, José Sarney, todos do PMDB. O pedido de arquivamento foi feito pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. O inquérito foi aberto após gravações de diálogos feitas pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, delator da Lava Jato. Numa das conversas com Romero Jucá, o senador sugere a mudança do governo, ou que a mudança do governo iria por fim ou iria viabilizar um pacto para estancar a sangria representada pela Operação Lava Jato. A Polícia Federal de São Paulo concluiu que os irmãos Joesley e Wesley Batista se aproveitaram de informações privilegiadas para lucrar no mercado financeiro. Quem tem os detalhes é a repórter Isabela Leite. A gente fala com ela agora ao vivo. Isabela, boa tarde para você. O que mais diz esse relatório? Oi, Doni, boa tarde para você, boa tarde a todos. Bom, a Polícia Federal diz que os irmãos Wesley e Joesley Batista sabiam previamente do impacto que a delação premiada fechada com a Procuradoria-Geral da República teria quando ela viesse à tona, assim como todo o conteúdo do áudio de conversas gravadas, como a de Joesley Batista com o presidente Michel Temer. Segundo a investigação, uma sequência de fatos e provas mostram, então, que eles cometeram um crime de uso indevido de informações privilegiadas e também manipulação do mercado financeiro. Wesley e Joesley Batista estão presos aqui na sede da Polícia Federal desde setembro. Ontem, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou o pedido de habeas corpus que foi impetrado pela defesa, pedindo, então, a liberdade dos empresários. De qualquer forma, há um outro mandado de prisão contra Joesley Batista, expedido pelo ministro Luiz Edson Fachin, do STF. Agora, com esse relatório da Polícia Federal em mãos, o Ministério Público Federal vai decidir se oferece ou não denúncia à Justiça Federal. O advogado Pier Paulo Bottini, que representa os empresários, falou que ainda não teve acesso ao conteúdo final,
desse relatório e que, por isso, só vai poder se manifestar quando tiver acesso a todo o material. Além disso, ele também já adiantou que, assim que possível, vai entrar com recurso em relação ao pedido de liberdade no STJ. Doni. Valeu, Isabela. O Fundo Monetário Internacional melhorou a estimativa para o crescimento da economia do Brasil em 2017. Vamos agora a Washington falar com o correspondente Luiz Fernando Silva Pinto. Luiz Fernando, boa tarde para você. Qual é a nova previsão do FMI? Boa tarde, Doni. O FMI prevê o crescimento da economia brasileira de forma positiva, mas ainda com cautela. O tom positivo está nos números. O Fundo Monetário calcula que o Brasil vai fechar esse ano com um crescimento de 0,7% e continuará num ritmo melhor no ano que vem. Crescerá 1,5%. O FMI é mais cauteloso, por exemplo, do que o Banco Central do Brasil, que projeta um crescimento de 2,2% em 2018. Mas veja, apenas 3 meses atrás, em julho, a previsão do fundo era mais modesta, menos da metade para esse ano, 0,3% e 1,3% no ano que vem. Na entrevista coletiva de hoje, a chefe da Divisão de Estudos Econômicos Mundiais, Oya Selassum, afirmou que depois de 2 trimestres consecutivos de crescimento, o Brasil parece estar em um momento de virada econômica. Ela admite que as investigações contra a corrupção no país criam um clima de incerteza, mas essa não parece ser uma preocupação aqui. O que a economia brasileira precisa, segundo o FMI, é uma situação fiscal mais clara, que viria com a reforma da Previdência, maior eficiência nos créditos concedidos pelos bancos privados e, esse sim, um item importante, mais gastos do governo com obras de infraestrutura. Doni. Bom, e com essa nova previsão do FMI, agora a estimativa está alinhada com a dos economistas brasileiros ouvidos pelo Banco Central no Boletim Focus, que em média prevêem 0,7% para esse ano também. Valeu, Luiz Fernando, obrigado. Voltando ao Brasil, as Forças Armadas voltaram hoje à favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro. A reportagem é da Renata Capucci. Os militares chegaram antes das 6 da manhã à Rocinha. São 1.100 homens, 550 das Forças Armadas e 550 da Polícia Militar. As tropas entraram na favela pelo bairro da Gávea, na zona sul do Rio. Por este acesso, se chega mais facilmente à área de mata da favela. Na operação de hoje, as forças de segurança estão fazendo uma varredura nessa região, no entorno da Rocinha. Os policiais e os militares estão usando detectores de metais e de pólvora para encontrar armamentos escondidos, explosivos, munições. É uma ação de pente fino em busca de esconderijos e de integrantes da quadrilha que controla o crime na favela. Assim que a operação começou, moradores ouviram tiros. Eu não sei nem explicar, tá vindo dentro de casa, é muito assustada. Do outro lado da Rocinha, o repórter Pedro Figueiredo estava gravando uma entrevista com o porta-voz da PM quando a conversa foi interrompida pelo barulho de tiros. Há desconfiança que talvez eles estejam na área de mata. Então, para poder garantir a segurança dos policiais, dos moradores que estão na região, há essa atuação da Polícia Militar. Por causa do risco de confrontos, 5 escolas públicas e 3 creches não funcionaram. Mais de 2.400 alunos estão sem aulas. Desde que as Forças Armadas deixaram a Rocinha em 29 de setembro, os moradores continuam vivendo uma rotina de medo. Os tiroteios voltaram a acontecer nos últimos dias. 3 pessoas foram vítimas de bala perdida na comunidade e passam bem. Os confrontos na Rocinha começaram depois que traficantes do grupo de Antônio Bonfim Lopes, o NEM, que está preso na penitenciária de segurança máxima de Porto Velho, em Rondônia, invadiram a favela para tomar o controle da venda de drogas do grupo de Rogério Avelino, o Rogério 157, que está sendo procurado. Ontem à tarde, policiais prenderam Adailton da Conceição Soares. Segundo a PM, ele era um dos seguranças de Rogério 157. A ação de hoje é pontual. Quando terminar, as tropas das Forças Armadas se retiram. 56 pessoas foram presas em 6 estados, acusadas de fazer parte de quadrilhas que exportavam cocaína pelos portos de Santa Catarina. Durante as investigações da Polícia Federal, 10 toneladas da droga foram apreendidas no Brasil e no exterior.
A reportagem é de Patrícia Silveira, em Itajaí. Entre os presos estão despachantes aduaneiros, motoristas de caminhões de contêineres e empresários. Segundo a Polícia Federal, nas duas operações realizadas hoje em Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraíba e Pernambuco, foram desarticulados 4 grupos que enviavam cocaína para a Europa e América do Norte pelos portos de Itapuá, Navegantes e Itajaí. A droga era colocada dentro de contêineres junto com cargas legalizadas e seguia a viagem em navios. Tanto os exportadores brasileiros quanto os importadores estrangeiros não tinham conhecimento da inserção de mochilas com cocaína dentro dos contêineres. No porto de Itajaí, 2 funcionários foram presos. A investigação durou 1 ano e meio e começou a partir de grandes apreensões de cocaína que aconteceram nos portos de Itajaí e Navegantes. Além da grande quantidade de drogas, o que chama a atenção é a maneira como elas estavam escondidas. No ano passado, foram 3 grandes apreensões no porto de Navegantes. 1.100 quilos de cocaína estavam com latas de abacaxi em calda e iriam para a Espanha. Quase 1 tonelada de droga foi escondida em pedras de granito, que também seriam exportadas para a Espanha. E 300 quilos de cocaína foram descobertos dentro de bobinas de aço que iriam para a Itália. Outro país que recebia grande parte das drogas era a Bélgica. No ano passado, unicamente no porto da Antuérpia, nós confiscamos 30 toneladas de cocaína, do que é muito, né? Então, dessas 30 toneladas, bastante coisas estavam vindo daqui, né? Uma parte do dinheiro a polícia já sabe que a quadrilha usava para comprar carros de luxo apreendidos hoje. Toda investigação de droga, geralmente de grande porte, como essa, ela envolve uma segunda etapa, que é a investigação a respeito da dissimulação de bens e lavagem de dinheiro. A Polícia Federal vai continuar investigando a movimentação financeira dos envolvidos. As contas bancárias de alguns presos já foram bloqueadas. E como é o fluxo internacional do tráfico? No caso da cocaína, é assim. Os principais mercados consumidores são a Europa e os Estados Unidos. Para muitos estudiosos, o Brasil funciona como uma espécie de entreposto. A droga que chega até aqui vai principalmente para a Europa, entrando em particular pela Espanha, que também é considerada uma rota de passagem. Os espanhóis recebem a droga e fazem a distribuição para outros países. Em quantidades menores, a droga do Brasil vai também para a região da África e para a Ásia. A droga que abastece os Estados Unidos vem principalmente do México e da parte norte da América do Sul, países como Colômbia e Venezuela. E a produção da droga é muito concentrada em poucas nações. No caso da coca, por exemplo, o cultivo na Colômbia responde por 52% do total no mundo. No Peru, 32%. Outro país relevante nesse caso é a Bolívia, com 15%. Já 2/3 do cultivo, que dá origem a drogas como o ópio e a heroína, estão concentrados no Afeganistão. A gente conversou com o pesquisador da Unicamp, Alcides Eduardo dos Reis Peron. Ele diz que a dificuldade de fiscalização nas fronteiras e controle das transações bancárias favorece a intensificação do tráfico, colocando o Brasil como uma das principais rotas comerciais de drogas. O Brasil, pela baixa regulamentação que a gente tem de fronteira e mesmo uma baixa regulamentação bancária, é um entreposto muito válido, porque daqui a gente consegue exportar cocaína para a América do Norte, para os Estados Unidos, como para a Europa, onde estão os grandes consumidores de fato desse tipo de produto. O sujeito pode montar um negócio de fachada, posto de gasolina, que era muito normal um tempo atrás, né? E a partir disso começar a maquiar o seu balanço de pagamentos, né, balancete, e você começa a evadir divisas também para fora do país, né? Então é algo muito comum. Em Brasília, o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, do DEM, do Rio de Janeiro, criou uma comissão de 8 juristas para elaborar uma nova legislação de combate ao crime organizado, com foco no tráfico de armas e de drogas. A comissão vai ser presidida pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, e terá 120 dias para apresentar um anteprojeto. O ato que cria o grupo foi publicado hoje. A Polícia Civil Gaúcha parou as atividades desde ontem. Os professores estaduais também já estão em greve há 35 dias. Os servidores do Rio Grande do Sul têm o salário parcelado todos os meses desde fevereiro do ano passado. E nem todos receberam integralmente o pagamento de setembro, o que só deve acontecer na semana que vem.
Policiais e escrivães paralisaram as investigações e estão registrando apenas ocorrências graves. Além dos salários atrasados, eles também protestam contra a superlotação nas delegacias. Na região metropolitana de Porto Alegre, 181 presos ficam em carros ou nos pátios enquanto esperam vagas nas cadeias. A Secretaria de Segurança Pública disse em nota que, apesar das dificuldades financeiras, os servidores da área foram os únicos a receber reajuste. Já a chefia de polícia afirmou que vai acompanhar a greve para evitar prejuízos aos cidadãos. E todos os 13 PMs acusados de executar 5 jovens suspeitos de roubar um carro em 2009 em Curitiba foram absolvidos. A decisão saiu ontem à noite, depois de 6 dias de um julgamento que foi acompanhado por dezenas de pessoas com camisetas de apoio aos réus. Os policiais foram inocentados das acusações de homicídio triplamente qualificado e fraude processual. Na época, os PMs alegaram que após o roubo do carro, houve uma perseguição e troca de tiros, iniciada pelos jovens. Uma investigação interna da PM concluiu que os jovens se renderam depois de bater o carro e não atiraram. Nenhum policial foi baleado. Segundo a acusação, as vítimas foram executadas num terreno baldio. Mas os jurados concluíram que não houve execução. O Ministério Público do Paraná disse que estuda recorrer da decisão. 24 vítimas do incêndio provocado pelo vigia da creche do interior de Minas continuam internados. Quem tem mais informações é a repórter Cláudia Mourão, de Belo Horizonte. Fala com a gente ao vivo. Oi, Cláudia. Boa tarde. Boa tarde, Doni. Boa tarde para todo mundo de casa. Pois é, 8 pessoas continuam internadas aqui no Hospital João 23. São 2 professoras e 6 crianças. Não tem previsão de alta. E o tempo inteiro que a gente vê aqui, ó, é isso aqui, pessoas parando para prestar homenagens às vítimas. Num hospital pediátrico tem mais 2 crianças internadas. Em outro, também aqui na capital, estão 3 alunos da creche com quadro de saúde estável, sem risco de vida. Em hospitais do norte de Minas, tem mais 11 pacientes internados. 9 crianças morreram no ataque à creche. Um deles, o menino Matheus, de 5 anos, está sendo velado agora e vai ser enterrado daqui a pouco em Janaúba. Ontem à noite, o presidente Michel Temer anunciou que vai liberar dinheiro para a reconstrução da creche Gente Inocente. O prefeito de Janaúba, Carlos Isaildon Mendes, do PSDB, está em Brasília. Terminou agora há pouco uma reunião entre ele, o presidente Temer e os ministros da Educação e da Saúde. Ficou definido que a creche vai ser reformada com recursos da comunidade que se mobilizou. E o Ministério da Educação vai ajudar na construção de outras 2 creches na cidade. Bom, e a informação é que a nova creche que vai ser construída vai ganhar o nome da professora Eleide Abreu Silva Batista, que morreu tentando salvar as vítimas. Doni? Obrigado pelas informações, Cláudia. Vamos ver agora a previsão do tempo. Eliana Marques já está por aqui. Eliana, boa tarde para você. Boa tarde para você também, Doni. Boa tarde a todos que estão com a gente aqui no JH. É isso. Daqui 2 dias é uma data importante. 300 anos de Nossa Senhora Aparecida. Muitos romeiros indo naquela direção. Como é que vai estar o tempo por lá? Pois é, tem muitos romeiros mesmo. Os romeiros de Aparecida vão encontrar por lá muito calor. A gente tem imagens das pessoas que já estão indo lá para Aparecida, onde fica a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, né? E o calor por lá vai ser assim, olha, máximas de 36 até 37 graus nos próximos dias, inclusive no feriado. Tem previsão de chuva também, principalmente à tarde, mas é uma chuva passageira, Doni. Quem sabe um refresco aí, né? Pois é. E nas outras regiões do país? Pois é, hoje é o 2º dia seguido de temporais lá no sul do Brasil. Da madrugada até o meio da manhã de hoje, choveu muito nessas cidades aqui do Paraná e de Santa Catarina. Em Foz do Iguaçu, um 2º posto de saúde ficou alagado. Ontem já tinha acontecido em outro, né? E tem mais chuva forte a caminho, aliás, a semana toda no sul do Brasil. Hoje tem risco de deslizamento e enchente, principalmente nessas áreas aqui. Mas pode chover em toda a região sul. Aqui em São Paulo, a chance de chuva hoje é menor, só agora à tarde. Pode chover também no sul de Minas, em parte de Mato Grosso do Sul. Aqui na região norte, menos no Tocantins. No Nordeste, aquela chuvinha bem passageira, né? Entre o litoral de Pernambuco e também da Bahia. E tempo seco nessa grande área em amarelo aqui. Brasília está aí no meio, por lá máxima de 32 graus hoje, sem chuva. E o reservatório do
descoberto, que fornece água para 60% do Distrito Federal, está secando cada dia mais. Agora a gente vê imagens de Cuiabá, que teve um chuvão ontem, com granizo, ventania, e aí vários problemas, né? Queda de poste, também de energia. Infelizmente, uma morte registrada lá em Cuiabá. O vento derrubou 2 paredes em uma obra. Um trabalhador chegou a ser retirado dos escombros pelos colegas, mas não resistiu. E hoje pode chover forte de novo em grande parte de Mato Grosso, inclusive em Cuiabá. Vamos falar das temperaturas? Vamos, continua bem quente, Doni. Olha só essas temperaturas que a gente separou aqui. Florianópolis, máxima de 27 graus, possibilidade de chuva forte lá. Também em Porto Alegre, em Curitiba. Vitória, máxima de 30 graus. Fortaleza, 33. Belém, 34, com possibilidade de temporais também agora à tarde. E Goiânia, batendo recorde aí nos últimos dias. Hoje, máxima de 37 graus. E amanhã, saída de feriadão para muita gente, pelo menos aqui em São Paulo. A expectativa é grande para saber como é que vai estar o tempo. Pois é, aqui o pessoal gosta de pegar a estrada, né? Aqui, para quem vai sair de São Paulo, tem previsão de chuva amanhã à tarde, mas é uma chuva passageira, não deve atrapalhar muito o caminho, não. Agora, onde a chuva pode vir forte amanhã é no sul, principalmente Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Pode chover forte também nessa área aqui em azul, mais ao norte do Brasil. No feriado, já não deve chover aqui, olha, entre Rio, Espírito Santo, Minas, também Goiás, Tocantins e no Nordeste, tempo firme o dia todo lá no litoral do Ceará. Tá certo. Eliana, obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. A Califórnia, nos Estados Unidos, enfrenta um dos piores incêndios florestais da sua história. 11 pessoas morreram e mais de 1.500 casas foram incendiadas. Quem acompanha isso e fala com a gente agora ao vivo é o correspondente Felipe Santana, ele que está lá em Nova York. Oi, Felipe, boa tarde para você. Oi, Doni, boa tarde para você e para todos. Para a gente ter uma noção, vamos começar mostrando essas fotos do antes e depois do incêndio. Olha só, a foto à esquerda do seu vídeo é do bairro Coffey Park, na cidade de Santa Rosa, antes do incêndio. Do lado direito, como ficou. São centenas de bombeiros tentando conter o fogo até agora, em pelo menos 8 cidades do estado. E o governador do estado disse hoje de manhã que o fogo continua se espalhando rapidamente e que a baixa umidade do ar e os ventos estão piorando as coisas. E que ainda não está de forma alguma sob controle, mas que as autoridades estão lidando do melhor jeito que conseguem. Por enquanto, além das mortes que você mencionou, Doni, mais de 100 pessoas tiveram que ser levadas para o hospital e mais de 20 mil tiveram que deixar suas casas. Ainda não se sabe o que causou o começo do fogo, mas ele piorou por volta das 10 da noite de domingo, horário da Califórnia, 2 da manhã de segunda, horário do Brasil. Mas outubro é um mês propício a incêndios por lá, porque a umidade do ar e a que se acumula nas plantas é muito baixa, fica tudo muito seco. E também há ventos muito fortes nessa época. No domingo, se mediu ventos de 80 km por hora. Uma das regiões mais atingidas é a de Napa Valley, que é muito conhecida por grandes vinícolas que produzem os vinhos californianos reconhecidos internacionalmente. Doni. Tá certo, Felipe. Obrigado pelas informações. Pela primeira vez em 10 anos, todos os sindicatos de funcionários públicos da França convocaram uma greve geral. Os sindicatos representam mais de 5 milhões de trabalhadores. A gente vai falar com a correspondente na Europa, Cecília Malan. Ela tem mais informações. Cecília, boa tarde para você. Várias cidades no país foram tomadas por manifestantes, né? Isso, Doni, 130 manifestações estão previstas pelo país e até equipes médicas aderiram à paralisação, o que não acontece desde 2009. Essas imagens são de hoje cedo. Estudantes bloquearam a entrada de 5 escolas na cidade de Nantes, que já registrou protestos violentos no passado. Tropas de choque reforçam a segurança nas ruas. Em Paris também houve protestos e prisões. Manifestantes e policiais entraram em confronto. A greve ainda causa transtornos nos aeroportos. 30% dos voos foram cancelados hoje. Emmanuel Macron quer flexibilizar o mercado de trabalho francês, reduzindo, por exemplo, o seguro-desemprego, considerado generoso demais. A medida, polêmica, seria para incentivar as pessoas a procurar vaga e não ficar dependente do Estado por muito tempo. O índice de desemprego na França está quase em 10%, o dobro de muitas economias europeias. Outro objetivo é dar mais liberdade para empregadores e funcionários negociarem diretamente entre si salários, férias, duração de jornada. Hoje, essas decisões são tomadas num acordo coletivo com os sindicatos.
A proposta de Emmanuel Macron inclui ainda a regulamentação dos direitos do funcionário que trabalha de casa, o chamado home office, como aconteceu aí no Brasil. Doni. Tá certo, Cecília. Obrigado. Ainda hoje você vai ver a Islândia. Será o menor país ou o país de menor população da história a participar da Copa do Mundo. Já a seguir, o Parlamento da Catalunha se reúne para decidir a declaração de independência da região. A gente volta já. O Parlamento da Catalunha, na Espanha, está reunido neste momento para decidir a independência da região. Ao vivo de Roma, a nossa correspondente na Europa, Ilse Scamparini, tem mais detalhes. Oi, Ilse, boa tarde para você. Boa tarde, Boni. Boa tarde a todos. Os líderes catalães estão reunidos em sessão plenária. O discurso de Carles Puigdemont foi adiado em 1 hora. Entre os parlamentares, alguns pedem uma separação da Espanha mais suave, Doni. O parque do parlamento foi todo isolado pela Polícia Regional para impedir incidentes. Toda a Espanha está com a respiração suspensa e já estaria pronto um mandado de prisão para o líder catalão. Se ele fizer a declaração de independência, a reação do primeiro-ministro, Mariano Rajoy, deverá ser muito dura. Ele pode dissolver o parlamento e mandar o exército. Mas, segundo alguns especialistas de Constituição, ele pode controlar a região, mas não poderá cancelar a autonomia da Catalunha como gostaria. Isso está sendo discutido ainda na Espanha. A Catalunha seria também expulsa da União Europeia imediatamente e provavelmente seria muito difícil voltar depois, porque a Espanha não iria permitir. A Catalunha perderia, então, o acesso ao mercado único. A Espanha receberia o apoio, como já recebeu, dos outros países do bloco que também temem movimentos separatistas dentro de casa. Uma situação extremamente delicada. Hoje, mais do que nunca, é muito tensa a situação em Barcelona. A situação da Catalunha foi se tornando dramática nas últimas horas. Se a sociedade catalã já está dividida entre permanecer na Espanha ou lutar pela independência, agora foi o próprio movimento separatista que rachou. Parte não quer mais o confronto com Madrid. A prefeita de Barcelona, Ada Colau, pediu explicitamente para que o líder catalão, Carles Puigdemont, não faça a declaração unilateral de independência. E reconheceu que o plebiscito de 1º de outubro não é suficiente para dar legitimidade a uma declaração desse tipo. Os independentistas não conseguiram nenhum apoio ou consenso. O governo do primeiro-ministro, Mariano Rajoy, ameaça reagir duramente. Rajoy é apoiado pela maioria dos partidos políticos da Espanha. O presidente da França, Emmanuel Macron, avisou que não vai reconhecer a Catalunha independente. A primeira-ministra alemã, Angela Merkel, manifestou todo o apoio ao governo da Espanha. A União Europeia lavou as mãos. A outra parte do movimento pela independência quer a ruptura. O jornal madrilenho É o País divulgou o que poderia ser o plano secreto dos separatistas, a criação de um governo autônomo em 2 fases. Para muitos observadores, os líderes regionais estariam caminhando para um suicídio político. No domingo, 1 milhão de catalães foram às ruas contra a independência da região, que já está sofrendo muito com a crise. As maiores empresas da Catalunha anunciaram que vão deixar o território se for declarada a independência. Apesar disso, o porta-voz do governo regional disse hoje cedo que isso não vai tirar a confiança na economia da Catalunha, que representa 1/5 do produto interno bruto da Espanha. Plena confiança porque a economia catalana é muito robusta. Do lado de fora do parlamento, há uma grande manifestação a favor da independência. Quem acompanha tudo por lá é o Ivan Halpe. Olá, Doni, uma boa tarde a todos. Falo diretamente da frente do Parque Ciudadela, como vocês podem ver ali ao fundo. O Parque Ciudadela fica aqui em Barcelona e é o local que abriga o parlamento da Catalunha. Então, a polícia catalã resolveu fechar o acesso ao público. Eles fizeram um cerco aqui, como vocês podem perceber, para poder garantir a segurança dessa sessão tão importante para o futuro da Catalunha, né? A expectativa é de que o presidente do governo catalão, Carles Puigdemont, declare a independência de forma unilateral após essa sessão que começou
faz alguns minutos. A cerca de menos de 1 quilômetro daqui está acontecendo uma manifestação popular. As pessoas que não puderam vir aqui foram para essa área aqui perto e elas estão se manifestando em prol da independência, né? Estão fazendo pressão para que o Puigdemont não desista de declarar independência, como vem sendo especulado nesses últimos dias, e elas querem garantir que a Catalunha vai sim se separar da Espanha. A gente segue por aqui acompanhando os detalhes e o desfecho dessa situação tão problemática aqui na Espanha. Você vai ver a seguir, Copa do Mundo da Rússia. A Islândia vai ser o país de menor população da história a participar dos Jogos. A gente volta já. Hoje vão ser conhecidos mais 6 participantes da Copa do Mundo do ano que vem na Rússia. Na América do Sul estão em jogo 3 vagas diretas e uma para repescagem. A seleção brasileira está tranquila. Classificação garantida, disparada a melhor campanha das eliminatórias sul-americanas. Mas o jogo dessa noite contra o Chile em São Paulo é decisivo para outras seleções vizinhas. No mesmo horário de Brasil e Chile, jogam Equador e Argentina, Peru e Colômbia, Paraguai e Venezuela, Uruguai e Bolívia. Os uruguaios, que estão em segundo lugar, só dependem deles mesmos para ir para a Rússia. Os chilenos precisam vencer a seleção brasileira para não depender de outros resultados. Os colombianos se classificam vencendo o Peru em Lima. Os peruanos, que estão em quinto lugar, também precisam da vitória. Em sexto, os argentinos podem ficar fora de um Mundial pela 5ª vez. Se vencerem o Equador, já eliminado em Quito, garantem vaga pelo menos na repescagem. Para garantir uma das 3 vagas diretas restantes, vão precisar também de uma combinação de resultados. Empate entre Peru e Colômbia e que o Chile não vença o Brasil. Os paraguaios, em 7º lugar, precisam derrotar a Venezuela e secar a Argentina e o Chile. Ou seja, drama à vista hoje à noite em quase toda a América do Sul. Em Sydney, acabaram hoje os sonhos da Síria de estrear numa Copa do Mundo. Devastados pela guerra civil que já dura mais de 6 anos, os sírios enfrentaram 9 adversários até chegar à decisão para uma vaga na repescagem contra a Austrália. Quando Omar Al-Soma abriu o placar, os torcedores comemoraram em Damasco. A Austrália virou o jogo na prorrogação e agora enfrenta o 4º colocado das eliminatórias da América Central, do Norte e Caribe. 17 seleções já estão garantidas na Copa do Mundo de 2018. Além da Rússia, país sede, e do Brasil, o primeiro a se classificar, vão participar as seleções do Irã, Japão, México, Bélgica, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Nigéria, Costa Rica, Polônia, Egito, Islândia e Sérvia. No domingo, os egípcios tomaram as ruas do Cairo para festejar a classificação. A seleção dos faraós, como é conhecida, não disputava a Copa desde 1990. Na Europa, ontem a Sérvia conseguiu uma das vagas diretas ao vencer a Geórgia por 1-0 e está de volta aos mundiais. E a Islândia vai participar da Copa do Mundo pela primeira vez. A histórica classificação saiu ontem em casa no 2-0 sobre a seleção de Kosovo. Quase um carnaval nas ruas de Reykjavik. A festa teve participação de jogadores e torcedores. Na Eurocopa, em 2016, a Islândia só parou nas quartas de final diante da França, depois de eliminar a Inglaterra. A participação ficou marcada pelos cantos vikings dos torcedores, que foram em massa à França. Uma festa que a gente vai ver de novo na Rússia. Com menos de 340 mil habitantes, a Islândia vai ser o país de menor população a participar de uma Copa do Mundo. A baita conquista. E o autor de um dos gols da classificação da Islândia, o meio-campo Sigurdsson, disse que sonha enfrentar a seleção brasileira na Copa. Quem sabe, né? E na Europa, 2 vagas diretas vão ser decididas hoje. França ou Suécia e Suíça ou Portugal. O Jornal Hoje termina aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, que começa mais cedo, 7:45. O jogo entre Brasil e Chile, como a gente viu, vem logo depois, às 8h30. E em seguida, tem a reta final de A Força do Querer. Uma boa tarde para você e até amanhã.